Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a análise do gabarito preliminar da prova que ocorreu no município de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Um abraço aos meus irmãos lá de Santa Catarina. Já postei o vídeo da prova em nível médio que ocorreu ontem, tá? Agora vou fazer o procedimento da prova em nível superior que ocorreu agora de manhã. Agora à tarde vai ter outra prova. Então, o pessoal mandando, eu sempre estou na condição de mandar. Muitos alunos, eu penso que eles pensam que eu tenho acesso a algum IPP. Não tenho, colega. Não tenho acesso. Então, alguns pedem provas. Tipo, professor, eu queria a prova tal. Cara, eu tenho a prova que as pessoas me mandam. Se eu tiver a prova que as pessoas me mandaram, eu disponibilizo para você. Está aqui no meu e-mail. Acho que eu até vou colocar ele aqui durante a correção, tá? Aqui o meu e-mail é o prof.gessecortes@gmail.com, que é a minha mesma chave Pix, tá? Eu tendo a prova que você quer, eu mando para você. Mas eu só tenho as provas que as pessoas me mandam, tá? Então, por exemplo, aqui, gentilmente, o candidato mandou a prova que ocorreu para pedagogo em ensino fundamental. Ele mandou a prova completa, tá? Então vou fazer aqui o procedimento da análise das questões em língua portuguesa, tá bom? Antes de começarmos, porém, lembra, vai aparecer aqui o meu QR Code, contribua com o canal, a chave Pix está aqui embaixo, tá? Bem aqui do meu lado. Contribua com o canal com qualquer valor, é o prof.gessecortes@gmail.com, tá bom? Outra coisa, vai começar o meu curso Gramática Descomplicada do Zero. Então está terminando o módulo 4 agora em março, terminando o módulo 4 eu abro o módulo 1, que é o Gramática do Zero, módulo 1, Gramática Descomplicada do Zero. Se você quiser o conteúdo programático, ele está aqui na descrição, tá? É só você descer aqui. Aqui na descrição eu vou deixar aqui o conteúdo programático que nós estudamos no módulo 1, que são tópicos pertinentes a concursos IPPC, né? Com qualquer concurso público que você for fazer. As aulas serão ministradas aos sábados, das 14 às 16 horas, horário de MS. Se você é de uma cidade do horário de Brasília, aí ela vai ser das 15 às 17 horas, todos os sábados. O que eu vendo? Eu vendo uma assinatura mensal, como o seu Netflix, como o seu... e assim por diante. Só que você paga para você assistir a aula daquele mês. Eu não quero mais assistir, não tem contrato, não tem nada, você simplesmente para de pagar, tá bom? Isso mesmo. Aí você simplesmente sai do grupo, eu tiro você do grupo, mas o que eu vendo é uma assinatura mensal, tá? Essa assinatura mensal, ela é paga preferencialmente todo dia 10 de cada mês, mas também o dia do vencimento a gente pode negociar sem nenhum problema, tá bom? Os valores, qualquer outra dúvida, eu vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp, meu grupo de WhatsApp, que lá a gente conversa sobre valores ou qualquer outra dúvida caso você tenha. Mas eu quero te adiantar, todas as aulas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica para você assistir ou reassistir, quantas vezes você quiser. Tá bom então? Beleza então. Então vamos para a prova então? Vamos lá! Balneário Gaivota, tá aqui a prova. O candidato gentilmente mandou a prova de professor, como eu havia falado para você. A prova de ontem, ela veio com a data, que só veio com um ano, tá vendo? Mas eu falo do dia 17, tá? Ainda é domingo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o horário, né? O horário é um pouquinho mais adiantado lá em Gaivotas, tá? Aqui a prova IPPC, tá? E aí vem o texto. Vou fazer a leitura do texto. Se você quiser fazer, ó, dá um pause aí e faz a leitura do texto. Dá um pause? Deu pause? Beleza. Vou dar mais um pouquinho de texto para você. Pronto, aí. Dá um pause. Deu pause? Mais um pouquinho de texto para você. Pronto, dá o pause aí. Isso, aí você faz a leitura, tá? Aí, pronto, faz a leitura. Beleza. Aí, com base no texto, assinale o errado. Eu já vou imediatamente, colega, porque eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar cansativo, tá? Mas aqui ele define rebento, aqui ele define paradoxo, muito bem definido, que é algo contrário. Depois ele faz algumas atribuições no sentido do texto. A errada é a letra E, tá? Então depois você lê com calma, tá bom? E chega à conclusão. Se você achar que não for, não tem importância também. Você faz um comentário aqui. É importante dizer isso, cara. Cara, eu sou um professor de língua portuguesa, cara. Tá? Minha experiência de concurso público, ela remonta aí 17 anos, tá bom? Então o que eu trago para você? Eu trago para você essa minha experiência, tá? Dentro do concurso público, tá bom?
Eu não sou infalível, né? Como nenhum ser humano o é, né? Eu tenho minhas dificuldades e eu erro também, tá bom? Se você não concordar, não tem nenhum problema. Gabarito sai amanhã, ou melhor, eu acho que hoje às 18 horas, tá bom? Ah, beleza, tá. Vamos lá. Parecemos os coelhos brancos de Alice. Sempre atrasados, papapá. As palavras sublinhadas são predicativo do sujeito. Correto, tá? Por quê? Aí ele vai explicar. Ó, vou ver como o cara é construtivista, ó. Pois expressa o estado, uma característica que se refere ao sujeito que é oculto nós. Assinale a alternativa, cujas palavras ou a palavra sublinhada também desempenha a função de predicativo do sujeito. Então você tem que saber o que é predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, cara, ele é um núcleo do predicado nominal. Então o que ele tem que ser? Ele tem que ser um qualificativo, tá? Então, ou ele vai ser um substantivo com valor de adjetivo, ou ele vai ser um adjetivo. Aí ele vai suscitar o quê? Ou a presença, sim, de um núcleo do predicado verbal, aí o predicado será verbo nominal, que daí você vai ter ou um verbo intransitivo, um verbo, você pode ter qualquer tipo de verbo. Ou, se você não tem esses verbos, você vai ter um verbo chamado verbo de ligação, que é o caso aqui do verbo parecer, tá? Então eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito, e eu tenho sujeito, que é oculto nós. Então vamos olhar. Trabalho não ocorre mais no local de trabalho. No local de trabalho é adjunto adverbial. Então ele não pode ser predicativo, tá? Beleza. Pais e escolas têm imposto o uso de agenda como estratégia comparativa. Então não é o caso, tá? Parece mesmo que tudo é urgente. Primeiro eu tenho o verbo parecer, mas aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Gessel, não sei ver isso. Vem estudar comigo, cara. Vem estudar comigo que daí você não erra essa questão nunca mais na vida, tá? Tudo é urgente. Eu pergunto pra você, o que é urgente? Tudo. Aí eu tenho o verbo ser, que é verbo de ligação, mas não é por causa do verbo de ligação que urgente é predicativo, tá? Dizer, mas urgente não seria um advérbio de modo? Não. Mas como é que você sabe que não é? Simples. Coloca no plural. Tudo, né? Tudo, então todos. Todos são urgentes. O advérbio não vai para o plural. Quem vai para o plural é o adjetivo. Então você está diante de um predicativo do sujeito. Aqui é o verbo de ligação, tá? O é. E o tudo é o sujeito. E o urgente, predicativo do sujeito, é a resposta da letra C. Aqui eu tenho as responsabilidades, é substantivo, então não é o caso. E aqui no lar é advérbio de lugar, também não é o caso, tá? Então a resposta correta é a letra C, tá? Muito bem. Vai para o terceiro. O terceiro é o seguinte: o mas expressa o quê? Ele expressa a adversidade e oposição, tá? Pronto. É uma conjunção adversativa e ela não tem outra aplicabilidade a não ser essa, tá? Pronto, aqui ele vai falar do pronome relativo, tá? Ele está falando que aqui os dois são pronomes relativos, ó, ele sublinhou, tá? E ele vai perguntar: assinale a alternativa em que a palavra sublinhada também é um pronome relativo. Já sei, eu não sei achar o pronome relativo. Cara, você não sabe achar, você tem que vir fazer o gramática descomplicada, cara. Olha aqui, ó, só vou te adiantar. A letra A é conjunção integrante, tá? E a resposta do número 4 é a letra B. Por quê? Porque quem precisam, no caso aqui, tá errado, tá? Por quê? Porque seria sem saber efetivamente avaliar o tempo de que precisam. Porque eles é o meu sujeito indeterminado. Precisam, quem precisa, precisa de. Então ele precisa do tempo. Então ele é pronome relativo porque ele evoca um elemento anterior, que nesse caso é o tempo, tá? Só que aqui faltou a preposição, tá? O tempo de que precisa, mas isso não invalida o fato dele ser um pronome relativo. A resposta correta é a letra B. Aqui na letra E eu tenho uma locução conjuntiva de finalidade, tá? Então aqui o que faz papel de subordinada final. Aqui na letra D eu tenho outra conjunção integrante. Por quê? Porque ela antecipa a oração subordinada substantiva. Vamos lá? Ajudar o filho a aprender a administrar seu tempo é exigir isso, tá? Então, objetiva direta. E aqui eu tenho outra conjunção integrante, que no caso antecipa a oração subordinada substantiva subjetiva, que tem função de sujeito. Então eu tenho três conjunções integrantes e uma, aqui também é conjunção integrante, e eu tenho um advérbio de tempo. Aí vou tirar ele aqui para não te confundir, tá? Então a resposta correta, aqui também conjunção integrante, a resposta correta é a letra B. A letra B apresenta pronome relativo, tá?
Aqui, processo de formação das palavras. Se você ainda tem interesse de entrar no módulo 1, no finalzinho, e pegar o módulo 2, eu vou tratar a respeito de verbos, pronomes. A aula dessa terça-feira vai falar sobre processos de formação das palavras, tá? Aí aqui, ó, tá? Então ele está dando aqui o processo: derivação prefixal, derivação sufixal e parasintética. Composição, justaposição e aglutinação. Não são só essas três, tá? Tem mais, mas tudo bem. Nas palavras, ó, ele quer a palavra brasileiro, segunda-feira, desleal e planalto. Na palavra brasileiro, eu tenho derivação sufixal. Tá vendo aqui? Não é prefixal, não é parasintética, não é parasintética, é sufixal. Pode ser a letra E e pode ser a letra D. Pode ser uma das duas, tá? Sufixal, sufixal. As outras não podem ser, tá? Segunda-feira é uma composição por justaposição. Por quê? Porque não há perda. Então, justaposição, que ele está falando que é aglutinação, então a letra D já está errada, tá? Justaposição é a letra E. Então tá aqui, ó. Derivação sufixal, justaposição. E aí, desleal. Desleal tem prefixo, então é derivação prefixal. E planalto perdeu letra, porque é plano mais alto. Isso se chama aglutinação. A resposta correta é a letra E, tá? Vem estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Agora, o que vai acontecer? Ele vai fazer algumas posições de pronomes, tá? Ele quer aquelas que contêm erro. Tá vendo aqui? As erradas, tá? Então vamos lá, questão 6, as erradas. Vamos fazer? Vamos lá. 1. Nunca se esqueça, correto. Oportunidades são raras, por isso convém aproveitá-las. Correto, correto, tá? 2. Esvaindo-se, correto. Seguiu por se, a salvo, correto. Em tratando-se, errado. O correto é em se tratando, tá? Então já está errado. Já está errado, já vai para outra. Contaria-lhe, errado. Porque, havendo futuro do pretérito, você é obrigado a usar mesóclise. Então o correto é contar-lhe-ia. Essa seria a construção correta, tá? Contar-lhe-ia. Ele só quer os sublinhados, tá? Então ele não é o caso do me, é o caso do lhe, está errado. O me estaria certo, o lhe está errado, tá? Vai para outra. Os namorados encontrar-se-iam, correto, mesóclise nele. 6. Peço-lhe, correto, que se arrume, correto, para não nos atrasarmos, correto. 7. O diretor sempre se colocou, correto, que o criticava, correto. Se não tivesse comunicado-lhes, errado. Poderia ser, se não lhes tivesse comunicado, ou poderia ser, se não tivesse lhes comunicado, mas nunca comunicado-lhes, tá? Então tá errado. Então tá errado a 3, volta de novo, tá errado a 3, a 4 e a 8, 3, 4 e 8, a resposta correta é a letra B. Fechou? A regência verbal estuda uma relação de dependência. O que ele quer? A preposição correta. Então vamos fazer? Faz comigo aqui, ó. O professor prefere trabalhar a passear, correto, não pode ter crase, tá? O diretor aspirava ao cargo, correto. Após pedir desculpas, o jogador perdoou ao colega. Ao. O colega está errado. Por quê? Porque o verbo perdoar e o verbo pagar, eles funcionam assim. Se você pagar alguém, se você pagar uma coisa ou perdoar uma coisa, como por exemplo Jesus perdoa os pecados, aí ele é objeto direto, ele não tem preposição. Mas se você pagar uma pessoa ou pagar a alguém, aí ele vira um objeto indireto, ele vira um verbo transitivo indireto, tanto o verbo pagar quanto o verbo perdoar. Calma que o verbo pagar e o verbo perdoar também pode se transformar num verbo transitivo direto e indireto. Aí vai ter que funcionar assim. A coisa paga perdoada sempre vai ser o objeto direto e a pessoa paga, a pessoa perdoada sempre será o objeto indireto. Como o colega é uma pessoa, então tem que ser ao colega. Então você está vendo? Ó, tá dando ao. A greve é um direito que assiste aos trabalhadores, correto. Por quê? Porque aqui não é ajuda, aqui é o sentido de caber o direito, que é uma regência também do verbo assistir. E aqui os colegas sempre simpatizaram com aquele funcionário, é com, tá? E o filme a que fiz referência, porque quem faz referência a. Então você tem que colocar o pronome relativo na frente, tem que colocar a preposição na frente do pronome relativo, porque o pronome relativo desempenha a função de objeto indireto. Então a resposta correta é a letra A. A, ao, aos, com e a que.
É só completar lá, tá bom? Vai para outro. 8 a 8, também lacuna. Esse assunto não tem nada a ver. Ainda esse final de semana um aluninho ainda perguntou para mim, tá? Porque eu ainda dou aula em ensino médio, cara. Então, às vezes, é importante dizer isso aí também. Aí o cara não quer mandar a prova no dia, por quê? Porque ele tá cansado, tal. Beleza, eu te respeito, você fez uma prova, tá cansado, tá? Mas aí o que que acontece? Ele quer mandar na segunda, na terça e quer a correção. Cara, eu sou professor, cara. Então, abriu segunda-feira, abriu semana, irmão, é aula direto, cara. Não tem folga, entendeu? Então, eu só faço esse serviço nos finais de semana. Nesse caso, o aluno acabou de me mandar a prova, cara. Então, aqui estou fazendo a correção. Amanhã já não tenho mais tempo de fazer, tá bom? Então, aqui é haver, não é haver com H, é haver de ver mesmo, tá? Então, é o que está aqui na letra B, na letra C e na letra E. A letra A e a letra E já estão erradas, tá? Então, vamos lá. Estudei bastante a fim de. A fim de finalidade é separado. Então, a letra D já está errada. Então, tira a letra D, ficamos com a letra B e a letra C. Assim que você vai fazer lá, tá? Você vai eliminando. No caso aqui, você faria o contrário. Você riscaria aquilo que já está errado, para você já não se confundir, tá? Não sei aonde ele foi, porque quem vai, vai A. Então, nesse caso, já está errada a letra B. A correta é a letra C. Atrás é assim que se escreve, com acento e um A final. E aqui eu tenho o verbo haver há anos, indicando o tempo transcorrido, correta a letra C. Agora, a 9 ela é bem comprida, então vamos fazer com calma? Vamos lá, com bastante calma, tá? Só que vamos dar uma olhada aqui primeiro, ó, no enunciado. Das 9 regras de concordância nominal apresentadas, todas estão corretas, exceto ele quer a errada, tá? Ele quer a errada. Então vamos lá? Número 1. O verbo fazer, indicando o tempo, sempre concorda na terceira pessoa do singular com plural e com o numeral, como neste faz e faz. Errado. Então o candidato está esperto aqui. Errado. Vou marcar só o errado, tá? Vamos lá. Se um adjetivo estiver pós-posto a substantivos de gêneros diferentes, se o adjetivo poderá concordar com o substantivo mais próximo, isso mesmo. Então, tá, ó, é o seguinte, ó. A 2 está certa, a 3 está certa, a 4 é errado. Faz a 4 para mim. Quando o se acompanhar verbos transitivos diretos, concorda sempre com a terceira pessoa do singular. Como nesses exemplos. Essa regra não existe, tá? Então, o se na terceira pessoa do singular, ele tem de ser um índice de indeterminação do sujeito. Quando ele acompanha verbos transitivos diretos, aí o se ele vai ser partícula passivadora. Então, vende-se carro, tá certo? Porque o sujeito é carro. Agora, aqui são carros, então tem que ser vendem-se. A errada é a 4, tá? Aí depois tá certa a 5, tá certa a 6, tá? Faz a 7. A palavra menos concorda, assim como tenho menos. Não existe menos. Tá errado, o candidato tá certo. Aí tá certo a 8, tá certo a 9. Aí você lê, tá? Você lê, compara a sua gramática aí, tá? A gente quer a errada. A errada é a D, 1, 4, 7. E aí, por último, começa com uma questão que aparentemente parece ser crase, mas a resposta errada é a letra A, não tem crase. Diz a canção. Quem que diz a canção? Então é sujeito. Então não pode ter crase, tá? Então tá bom. Amigo é coisa para se guardar debaixo. Debaixo é com X, tá? Então não pode ser com CH, então com X sem crase. Com X sem crase, só pode ser a letra A. Ou desculpa, só pode ser a letra E. Porque a letra A está com crase, a letra B tá sem crase, correto, mas debaixo está com CH. A letra C está com crase, debaixo está com X, que debaixo está correto. A letra D está com crase, mas debaixo está com CH. Então, correto é a letra E, tá? Aqui um exemplo de porquê junto. Eu tenho uma aula para cada porquê ainda disponível grátis aqui no canal, tá? Então, não deixe de acessar o canal, se torne um membro do Gramática Descomplicada, você concurseiro do Brasil todo. Porque as coisas de valores, aí A do verbo haver. Que A é capaz de comparar, tá? A do verbo haver. E depois lembre-se de preservá-lo. Aqui uma correta postura do pronome, tá bom? O candidato mandou a prova completa, eu acho que tem algum probleminha na página 10, só que foi assim que o candidato mandou, tá? Deixa eu ver aqui na página 11, ele pulou a página dele, quer ver? Não, ela tá um pouquinho tremida, cara. Cara, foi o candidato que mandou, me perdoa, tá? Ela tá um pouquinho tremida, mas eu não tenho mais acesso. Só se o candidato estiver assistindo aqui e gentilmente quiser mandar
a prova de novo para mim, tá bom? Aí eu encaminho para quem entrar em contato comigo. Aqui está o meu e-mail, é o prof.gscortez@gmail.com. Certo, então? Espero que você tenha gostado. Não deixe, deixe o like, tá bom? Compartilhe o vídeo. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.